Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, um bom princípio de semana, uma nova semana estamos iniciando, hoje é o primeiro dia da semana, nós estamos no primeiro dia do Shabat e nós estamos então, portanto, na primeira aliá da nova Parashá semanal. A nossa Parashá semanal desta semana é a Parashá de número 38, 38ª, de nome Korach. E nós vamos ver aí quais são as mensagens que Deus tem para nós, né? Dentro dessa Parashá de Korach. Muitas coisas temos para aprender aí, ok? E hoje nós estamos aqui de forma excepcional, aqui no link, né, do Facebook da Edna. E amanhã estaremos retornando à normalidade, pela graça de Hashem. Hoje é dia 6 de junho, melhor dizendo, né? 6 de junho do ano 2021. E nós estamos aí no dia 26 do mês de Sivan, do ano 5781. Nesta semana, nós teremos o encerramento deste mês de Sivan e vamos adentrar no novo mês, o mês de Tammuz. Então, na quarta-feira, ao pôr do sol, nós teremos aí o nosso primeiro, né, Rosh Chodesh, a primeira noite de Rosh Chodesh, e na quinta-feira, ao pôr do sol, teremos aí então, literalmente, a entrada no primeiro dia do mês de Sivan. Lembrando apenas, né, que todo mês judaico que contém 30 dias, como é o caso aqui do mês de Sivan, nós temos 30 dias no mês de Sivan. Então, quando o mês judaico tem 30 dias, então tem 2 Rosh Chodesh. Então, no pôr do sol da quarta-feira, que é a entrada do dia 30 de Sivan, nós temos o primeiro Rosh Chodesh. E na quinta-feira, ao pôr do sol, então nós entramos literalmente no primeiro dia do mês de Tammuz. E quando o mês judaico é de 29 dias, então temos apenas uma noite de Rosh Chodesh e adentramos literalmente no novo mês, ok? Então, pela graça maravilhosa de Hashem, nós estaremos aí literalmente na quinta-feira ao pôr do sol, adentrando no novo mês, o mês de Tammuz. E a partir de amanhã vamos trazendo aí alguns comentários sobre aquilo que os sábios trazem para nós referente ao mês de Tammuz, ok? Hoje nós estamos a 261 dias do ano 5781 e, portanto, nós temos hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, e ele nos fala desta forma hoje, no aprendizado, no ensinamento, para que nós possamos compreender. Nós estamos naquele grupo entre 18 ensinamentos, que tem como título Entre a Mulher e o Homem. Então, a sua gota de sabedoria de hoje, o Rebbe assim fala conosco. Você se queixa de que a paz no lar para você está cercada de obstáculos. Todos nós somos almas que já estiveram aqui antes. Em geral, voltamos por assuntos não resolvidos. Certamente, somos todos responsáveis por fazer todo o bem que podemos e por evitar tudo o que seja prejudicial. Porém, aquele determinado assunto não resolvido, é aí que a maioria dos obstáculos estará. E esses obstáculos serão sua única indicação de qual é o assunto que você está aqui para resolver. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, tzadik da nossa geração, ele está falando para nós, né? Está nos dando recado aqui, está nos ensinando, está, né, assim, acendendo aquela luz de alerta, principalmente o assunto aqui é entre o marido e a esposa,
Então a paz do lar está cercada de obstáculos. Muitas vezes você diz, há muitos obstáculos para que eu possa ter paz no lar. Então o Rebbe, ele nos fala de uma forma simples e tranquila, né? Todos nós já estivemos aqui antes e retornamos por quê? Porque ficou assuntos não resolvidos para trás. E justamente, né, trazendo à nossa memória que todos nós somos responsáveis por fazer todo o bem que podemos e evitar tudo aquilo que seja prejudicial. Se porventura, então, você tem as suas queixas, então lembre-se disto. Aquele determinado assunto não resolvido, é aí que a maioria dos obstáculos estará. Esta é uma indicação que realmente você retornou aqui para poder o quê? Para poder realmente resolver aquele assunto pendente. Então, por isso, né, em vez de nós reclamarmos, que nós possamos aí, né, realmente com humildade procurarmos esse discernimento para podermos estarmos aí abrigados para resolver as nossas pendências. Ok? Baruch Hashem, bendito seja o nosso Deus, que nos concede a graça de podermos realmente chegarmos nesse momento de estarmos reunidos para a nossa aliá, a nossa leitura da nova Parashá. A nossa nova Parashá, ela é, de fato, só um minutinho aqui, um probleminha aqui que nós precisamos resolver de ordem de som, senão vai ficar cantando aqui. Ok? Baruch Hashem. Resolvido, vamos continuar em frente. Naí Bauer, shalom, shalom, Naí. Louvamos a Hashem por isso daí. Então, a nossa Parashá é a Parashá de Korach. Então, adentrando, né, nesse detalhe, antes de entrarmos no detalhe da nossa Parashá, vamos ver o que os nossos pais, em Pirkei Avot, né, os conselhos dos nossos pais, ou a ética do Sinai, ou pode se referir também à ética dos nossos pais. Então, no Pirkei Avot, no capítulo 4, o Eterno, ele nos fala, através dos nossos sábios, da seguinte forma. O sábio Ben Zomá diz, quem é sábio? Aquele que aprende com cada um, pois foi dito, de todos os meus mestres recebi ensinamentos, e os seus preceitos eram minha meditação. Então, repetindo, quem é sábio? A próxima pergunta, os nossos pais dizem assim, quem é forte? Aquele que domina sua má inclinação, pois foi dito, aquele que tarda em irar-se é melhor do que o forte, e o que domina seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, quem é forte? A seguinte pergunta, os nossos pais assim dizem, quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui, pois foi dito, ao comeres do trabalho de tuas mãos, serás feliz e te irás bem. Serás feliz neste mundo e te irás bem no mundo vindouro. É isso que os nossos sábios focam. A próxima pergunta é, quem é honrado? Aquele que honra seus semelhantes, pois foi dito, pois honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Então, essas perguntas, né, que os nossos pais, os nossos mestres trazem para nós, é muito interessante. Quem é sábio? Quem é forte? Quem é rico? Quem é honrado? Então, que nós possamos aí realmente estarmos cada vez mais conscientes, né, destas realidades
né? Quem é sábio, quem é forte, quem é rico, quem é honrado. Então, que nós possamos buscar cada vez mais o aprendizado alicerçado na Torá, para que nós possamos realmente sermos vitoriosos em todas as ações da nossa vida, ok? A nossa paraxá de hoje é a paraxá de nome Coré, e nós vamos estudar então nessa semana do capítulo 16 do livro Bamidbar, Números, do capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18 e o verso 32. Então nós estaremos essa semana estudando 95 versículos da nossa paraxá semanal Korah. Então os nossos sábios, né, eles trazem para nós uma introdução sobre a paraxá Korah. Então os nossos sábios dizem assim, consta em Provérbios, né, Michelet, capítulo 10, verso 7, assim: o nome do perverso apodrecerá. Sobre o que o Talmude comenta, que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não os usamos. Então, Provérbios, capítulo 10, verso 7, ele fala de forma clara, o nome do perverso apodrecerá. E o Talmude, lá em Yomá 38a, comenta essa questão da seguinte forma, que se crie mofo sobre os seus nomes, os nomes de quem? Dos perversos, pois nós não o usamos. Por isso que vai criar mofo, porque não vai ser falado o nome da pessoa, e aquele nome fica no esquecimento, então vai criar poeira e mofo, né? Então é isso que os nossos sábios começam falando aqui no início da introdução da nossa paraxá semanal. Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, shalom, shalom, Luiz. Continuando então, isso sugere a pergunta, como pôde a Torá eternizar o nome de Korah, um homem perverso que não se arrependeu durante sua vida, ao chamar uma paraxá inteira pelo seu nome? Então, embora Korah, dizem os nossos sábios, de fato perverso em seus atos, ele, no entanto, nutriu um desejo que é apropriado para cada emular, assimilar, aprender. Ele queria ser o sumo sacerdote. Como Rambam escreve, qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira e ele decide em sua mente se afastar das buscas materiais para ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro, trabalhar para ele e conhecer a Deus, quem então começa a agir de acordo com a sua resolução e se comporta de uma maneira moralmente correta, seguindo sua disposição inerente concedida por Deus e descartando todas as diversas preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam. Então ele alcança a santidade do Santo dos Santos, o nível espiritual do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, shalom, shalom, Malu. Nesse trecho aqui, os sábios comentam sobre a questão de Korah, né? Se Provérbios fala que o nome do perverso ele precisa apodrecer, o Talmude comenta que o nome do perverso vem a criar mofo porque ele não será mencionado, e então a pergunta vem, por que então a Torá vem e eterniza o nome de Korah, um perverso, dando a uma paraxá o nome exatamente desse perverso, de nome Korah. Então a primeira coisa que os sábios nos chamam a atenção aqui é sobre a intenção de Korah. Então Korah, a intenção dele, o desejo dele era exatamente do quê? De ser Kohen Gadol. Ele queria ser o Kohen Gadol. Ele queria ocupar
um cargo importantíssimo dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então o desejo dele era exatamente esse, era de ser o Kohen Gadol, que era a posição máxima dentro do Mishkan e dentro do serviço a Hashem. Nesse sentido, os sábios aqui no início da introdução, eles dizem que esse desejo de Korah é um desejo sagrado, é um bom desejo. E isso é uma coisa que precisava estar em cada judeu e em cada não-judeu que realmente abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico. Tanto é, vejam bem, amados, que Maimônides, olha o ponto em que, diante dos olhos de Hashem, que os nossos sábios trazem, veja o ponto que o não-judeu que abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico, tem um rabino na sua liderança, na sua prática, na sua jornada monoteísta, quando ele faz essa techuvá, esse retorno a Deus, e ele começa a se dedicar ao estudo da Torá, Maimônides, e os sábios concordam com isso, ele é comparado ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote. E vejam bem que o não-judeu, ele é comparado ao Kohen Gadol. E o judeu propriamente dito, ele não tem essa comparação ao Kohen Gadol, e a santidade do Kohen Gadol, de uma certa forma, eles precisam ser muito vigilantes no seu dia a dia, na sua jornada no judaísmo. Então, quando nós temos aqui os sábios dizendo sobre a questão de Korah, então nós precisamos encarar, para nós não-judeus, a grande responsabilidade que nós temos no sentido, a partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e temos um rabino na nossa liderança. Então, realmente a nossa jornada, ela é uma jornada muito elevada e precisa ser levado diariamente com muita seriedade. Por isso aqui os sábios falam, então, qualquer um pode desejar e pode se inspirar em ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, mas ele não pode ser igual, agir de forma semelhante a Korah, agir de uma forma cega, sem discernimento, sem sabedoria, sem temor aos céus. Então, procurar realmente sermos como Kohen Gadol, buscarmos a santidade do sumo sacerdote, a santidade do Mishkan, a santidade do Beit HaMikdash, nós precisamos realmente estarmos aí no nosso dia a dia, constantemente mudando as nossas atitudes. Então, se nós almejamos esta santidade, às vezes até você pode dizer assim, não, eu não estou almejando a santidade do Kohen Gadol, eu não quero ser como o Kohen Gadol, ou o sumo sacerdote. Tudo bem, para começo de conversa, no sentido literal da palavra, nós precisávamos realmente ser da descendência de Levi, né? Para podermos literalmente sermos ou buscarmos esse ser o Kohen Gadol. Mas aqui que os sábios trazem para nós é no sentido espiritual da nossa vida. A nossa vida, ela precisa ter um alvo, um objetivo, um foco, a santidade do Kohen Gadol. Então, enquanto nós não alcançarmos este objetivo, enquanto não atingirmos esse foco, a santidade do Kohen Gadol, significa que a nossa jornada precisa continuar focada e em frente. Nós não podemos parar e muito menos retroceder. É sempre para frente, sempre avante. Então é isso que nos chama a atenção, esse aprendizado. Assim também, né, Korah, ele não era corrupto em sua ideologia, mas somente em seu método de implementação. Seu desejo de ser o sumo sacerdote era bem fundamentado, como Moshe confirmou, eu também quero isso.
Então, nós vamos ver na leitura da nossa primeira aliá, da Parashá semanal, Moshe ele responde para Korah, né, que isso também, ele almejava ser, né, o sumo sacerdote, mas ele não era o sumo sacerdote. Deus escolheu Arão, e esse é o detalhe que Korah esqueceu. Por isso que os sábios falam que Korah, ele não era corrupto na sua ideologia, ou seja, no seu desejo, o almejar ser um Kohen Gadol. Mas onde estava o erro, ou onde estava a corrupção de Korah? Era exatamente no seu método para implementar o desejo, o alvo, o foco de ser um Kohen Gadol. Por isso, seu desejo de ser o sumo sacerdote era bem fundamentado, por isso Moshe também disse que eu também quero isso. Seu único erro foi tentar atingir esse objetivo usurpando Moshe ao invés de segui-lo, né? Então, o método que ele quis aplicar, Korah, é onde estava o erro, era onde estava a corrupção, porque ele não estava respeitando a definição de Deus, porque quem escolheu Arão para ser o Kohen Gadol foi Deus. Então não adiantava Korah chegar para Moshe e dizer, você escolheu Arão porque Arão é seu irmão. Ele esqueceu-se de que quem, lá na outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot, quem decidiu que Arão seria o Kohen Gadol foi Deus, não Moshe. E isso foi feito diante de todo o povo israelita, né? E um detalhe que nós vamos ver aqui na nossa aliá, né? Mas apenas para nós podermos aí dar uma adiantada. Vejam bem, de onde vem Korah? Então, Levi era o filho de Yaakov. Yaakov, o pai dos 12 filhos que tornaram-se os cabeças das 12 tribos de Israel. Entre os 12 filhos havia o Levi, filho de Yaakov. Levi, ele teve 3 filhos. Os 3 filhos de Levi foram Gershon, Kehat e Merari, certo? E esses 3 filhos eram que estavam responsáveis em torno do tabernáculo, nas responsabilidades do transporte do tabernáculo, certo? E Kehat, né, que é o segundo filho de Levi, Kehat, ele teve 4 filhos. Então vejam bem, Levi teve 3 filhos, Gershon, Kehat e Merari. Kehat foi o segundo filho de Levi. Kehat, ele teve 4 filhos. O primeiro foi Amiram, pai de Moshe, Arão e Miriam. O segundo filho de Kehat foi Itzhar. Itzhar, ele teve como filho Korah, certo? Um dos filhos de Itzhar foi Korah. Portanto, Korah, ele era sobrinho de Moshe e Arão. Então, Moshe e Arão eram tios de Korah. Dentro desse aspecto aqui, né, uma das coisas que nos chama a atenção naquilo que os sábios trazem, no sentido, usando este acontecimento e trazendo nesses milênios o aprendizado, nos fala exatamente de que famílias, quando se degladiam, famílias, quando entram realmente em confronto, famílias, quando são briguentos, né, o fim é trágico. E é onde que acontece muitas mortes em família, exatamente por causa disso, por causa de conflitos entre familiares. E o exemplo prático aqui de Korah está ligado exatamente, por exemplo, à inveja, aos ciúmes, né? Então, ele que almejava a ser Kohen Gadol,
almejar ser o Kohen Gadol é algo sagrado, e isso qualquer um pode realmente desejar. Então, dentro desse aspecto, os sábios falam que Korah, ele estava certo. Onde estava a corrupção de Korah? Era no seu método para alcançar o seu objetivo. Era nisso que estava o erro e a corrupção de Korah. Então ele não levou em consideração a decisão de Deus e ele não respeitou a posição dos seus tios, Moshe e Arão. E ele quis usurpar as funções pela força. Por isso que junto com Korah tinham ali 250 homens. E Korah e esses 250 homens, eles eram considerados dentro da comunidade judaica, desta geração do deserto, eles eram considerados realmente pessoas justas, honradas, certo? Então eles eram pessoas nobres no meio do povo. Então, aí nós temos essas questões aí, tudo isso trazendo para a nossa realidade, como os sábios vêm trazendo através dos milênios até a presente data. Na continuidade, então, os sábios dizem para nós que o erro de Korah foi tentar atingir o seu objetivo, né, usurpando, passando por cima, né, de Moshe e Arão, ao invés de segui-lo. Por isso é apropriado em nossa paraxá que seja nomeada, né, com o nome de Korah, pois o seu desejo por espiritualidade é algo com o qual temos muito a aprender. Então, a prática ou a praticidade de almejar ter a santidade do Kohen Gadol, que significa santidade no serviço a Deus, nós temos muito que aprender com Korah. Então, as boas intenções são maravilhosas, mas se ela não tem ação que estejam em consonância, em harmonia com aquilo que é almejado, dentro do fundamento da verdade, certo? Então aí o método ele se torna corrupto, errado, e aí se vira então uma rebeldia contra Deus. É o que aconteceu com Korah e os 250 homens que com ele somaram. No entanto, nós vemos que a maior parte da nossa paraxá fala de fato dos erros de Korah, ao invés de suas boas intenções, a ponto de nós sermos advertidos. Lá no capítulo 17, nós vamos ver lá, né? No verso 5 diz assim: não sejam como Korah e os seus companheiros. Onde então se encontra a mensagem positiva no pecado e no castigo de Korah? Na verdade, segundo os nossos sábios, eles dizem que mesmo a queda de Korah transmite uma mensagem elevada àqueles que ponderam seu significado mais profundo, pois ao colocar-nos neste mundo com liberdade de escolha para agir sabiamente ou de maneira tola, que é o que Deus nos enviou aqui. Então, Deus, quando nos colocou aqui neste tempo presente, e em cada geração, as pessoas de cada geração, ele deu a cada pessoa realmente a liberdade de escolha, que nós conhecemos como livre-arbítrio. E esta livre escolha, ou liberdade de escolha, você é que decide, ou você age de forma sábia, ou você age de forma tola. É a sua decisão. Deus basicamente nos concedeu o maior presente possível para nos empenharmos na busca pela santidade. O ser, entre aspas, um Kohen Gadol, o sumo sacerdote, utilizando nossos próprios talentos e aptidões para o bem por nossa própria conta, com o nosso livre arbítrio. Ou seja, não existe, isso está provado cientificamente, né? Na atualidade nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo.
E 7 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma tem a impressão digital igual a outra. Já pensou, mais de 7 bilhões de pessoas e nenhuma tem as digitais igual a outra. Aliás, as nossas digitais nos nossos 10 dedos, elas são diferentes uma da outra também. Então você pega 10 dedos e multiplica por mais de 7 bilhões de pessoas. Imagine então quantos bilhões de digitais tem aí. E nenhuma é igual à outra. Nesse sentido, certo? O que os sábios trazem para nós aqui é que o livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um, ele não jogou você de paraquedas aqui, simplesmente para você cair de paraquedas e você se vira, você que se dane. Não. Quando ele nos enviou aqui, enviou a nossa alma divina para habitar nesse corpo, nesse tabernáculo terreno, onde nós temos aí uma missão a cumprir, temos concertos a fazermos, etc. e tal, ele nos concedeu o livre-arbítrio para decidirmos de forma sábia, inteligente, ou de forma tola ou burra, ok? A decisão é sua. Mas Deus, ele deu a cada pessoa também, ele deu dons, ele concedeu a cada pessoa talentos, aptidões, para que cada um venha se encaixar dentro desta missão terrena, dentro desse escopo universal que Deus nos colocou aqui, para que cada um possa cumprir a sua missão com dignidade, com inteligência e buscando sempre, entre aspas, a ser um Kohen Gadol, ou, no linguajar mais simples, procurando a santidade do sumo sacerdote, no serviço a Deus. Então, você não pode dizer e nem pode se acomodar numa posição dizendo assim, bom, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, eu estou cuidando da minha vida até a morte chegar. Aí você estará agindo realmente de acordo com o seu livre-arbítrio, porque você que decidiu, você está agindo de forma tola. Você está sendo um verdadeiro tolo. Quem age dessa forma está agindo como um perfeito idiota. Esta é a realidade. Todos nós temos talentos. Todos nós realmente temos aptidões que Deus concedeu a cada um de nós. E cada talento, cada aptidão, ela é especial aos olhos de Deus. É só você fazer. Decidir de forma sábia, inteligente. E então, assim, a falha bem intencionada de Korah, nós aprendemos aí duas questões. Primeiro, a emular suas boas intenções, ou seja, absorver as boas intenções, ok? Qual que é a boa intenção de Korah? Ser um Kohen Gadol. Ter a santidade do sumo sacerdote e fazer um serviço excelente para Deus. Ponto. Isso todos nós precisamos absorver e viver. A segunda questão é a possibilidade de falha real que Korah sofreu, significa que a liberdade de escolha está totalmente em nossas mãos e, consequentemente, o sucesso real é uma opção viável para nós. Ou seja, a possibilidade da falha real é algo que está diante de nós. Porém, a liberdade de escolha que Deus nos deu através do livre-arbítrio é que nos possibilita realmente a termos que em nossas mãos está o poder da decisão. Se eu quero ou não
realmente servir a Deus. E dessa forma, então, o sucesso, ele é real, verdadeiro. Ok? Então, por isso, que a nossa visão para essa semana aí seja aprimorada por tudo aquilo que vamos aprender nesta paraxá semanal de nome Korach, os bons e os maus exemplos, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, aprendendo para que nós possamos aprimorar a nossa jornada monoteísta, ok? Vamos à nossa primeira leitura e depois, pela misericórdia de Hashem, mais alguns comentários dos nossos sábios, entre eles Rashi, ok? Então, capítulo 16 do livro Bamidbar, Números. Bamidbar literalmente significa no deserto. Capítulo 16, verso 1, do verso 1 ao verso 13, é a nossa primeira aliá. Ok? Vamos lá? Então, assim nos diz o início da nossa paraxá, a rebelião de Korach. Korach era filho de Itzhar, o filho de Kehat, filho de Levi. Ou seja, Korach, ele era filho de Itzhar, ele era neto de Kehat e bisneto de Levi. Não esquecendo que Korach, ele era sobrinho, né, de Moshe e Arão. Datã e Avirã, os filhos de Eliabe e On, filho de Pelet, descendentes de Reuven, e eles confrontaram Moshe juntamente com 250 homens dentre os filhos de Israel, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens de reputação. Josélio Tavares, shalom, shalom, Josélio, bênção sobre ti e família. Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, shalom, Carla, Baruch Hashem. Hoje nós estamos aqui, né, no link da minha querida Edna, que por 24 horas o meu Face está bloqueado, né? Compartilhamos aí uma notícia sobre aquele bichinho, e não gostaram do compartilhamento e fomos aí bloqueados 24 horas aí, ok? Então, né, não estejamos apercebidos aí que nós estamos sendo vigiados, ok? Então, cuidado com aquilo que vamos compartilhando aí, relacionado a esse tal de bichinho aí, que estamos sendo vigiados e podemos ser bloqueados aí, ok? Pela misericórdia de Hashem, amanhã a gente volta ao normal aí no nosso link mesmo, ok? Então, continuando, eles confrontaram, né? Korach, Datã e Avirã e On, confrontaram Moshe juntamente com 250 homens de filhos de Israel, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens de reputação, e eles se reuniram em torno de Moshe e Arão e disseram a eles: vocês se fizeram tão importantes, mas a congregação inteira é formada de testemunhas sagradas da revelação no Sinai, e Deus está com elas, não só com vocês. Então, por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Deus ao apontar Arão como o sacerdote ou o sumo sacerdote? Quando Moshe escutou isso, então ele caiu sobre sua face. Né? O que significa aqui, né, cair sobre a sua face? Né? Quando Moshe escutou Korach, apoiado por Datã, Avirã e On, e mais os 250 homens, ele escutou essa manifestação de Korach. Na hora, Moshe falou: mais uma rebelião. Mais uma rebelião. Então, Moshe, ele caiu sobre a sua face, ou seja, aquela questão: meu Deus do céu, de novo não. Entendeu? Ele caiu, né, sobre a sua face. Ou seja, a rebelião de Miriam, a rebelião dos 10 espiões, agora vem a rebelião de Korach.
e isso daí vem trazer realmente uma tristeza muito grande e uma preocupação muito maior ainda para Moshe. Por quê? Principalmente com referência aos 10 espiões, né? Ele viu realmente aquilo tudo que iria acontecer com o povo. Vagar pelo deserto 40 anos, os 600 mil homens contados de 20 a 60 anos, caindo durante os 40 anos pelo deserto, os seus corpos. E uma nova geração, né, adentraria a terra prometida. Mas agora chega Cora com uma nova rebelião, e se ele inflama o povo inteiro de novo, como aconteceu com os 10 espiões, então Moshe viu aquilo ali e falou, pronto, agora o povo se chegar a se aliar, né, com Cora e esses rebeldes aqui, agora Deus vai exterminar o povo mesmo, não vai ter prece que Deus vai aceitar. Então, por isso fala que Moshe, quando escutou isso, ele caiu sobre a sua face, né? Vamos dizer assim, ele praticamente quase que entra em desespero total aí, por causa dessa situação, né? Então, continuando, verso 5, capítulo 16, verso 5, ele falou a Cora e a todos os seus companheiros, dizendo, pela manhã Deus fará conhecido quem é seu, para o serviço dos levitas, e quem é sagrado para o sacerdócio. E ele os atrairá para perto dele. Ele atrairá aqueles que ele escolheu para perto dele. Cora e seu grupo, para tornarem a escolha de Deus conhecida, façam o seguinte, tomem para vocês incensários, coloquem carvão em brasa neles e ofereçam incenso neles amanhã, diante de Deus. O que acontecerá é que o homem que Deus escolher viverá, pois ele é o sagrado, e os outros morrerão. Vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Verso 8 ao 13, uma tentativa de Moshe buscando uma reconciliação, uma reconsideração com Cora, Datã, Avirã e os 250. Então, Moshe viu que eles ainda estavam obstinados, então ele disse a Cora de forma gentil, por favor, me escutem, filhos de Levi. Já não é suficiente que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre a congregação de Israel, trazendo vocês para perto dele para realizar o serviço do tabernáculo de Deus? E ficar diante de toda a congregação para serem seus ministros? Ele aproximou vocês para perto, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, como vocês, e agora vocês querem o sacerdócio também? Quando eu indiquei Arão como sacerdote, isto foi sob instruções explícitas de Deus. Portanto, você e todo o seu grupo estão agora se unindo contra Deus e não contra mim. E qual razão válida vocês têm para reclamar sobre Arão? Moshe enviou mensageiros para chamar Datã e Avirã, os filhos de Eliabe, em mais uma tentativa de paz. Mas eles disseram, nós não vamos subir e falar com Moshe. Não foi suficiente você ter nos tirado de uma terra onde jorra leite e mel para nos matar no deserto? E agora você quer nos governar também? Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, né? A história para aqui de repente, né, na primeira aliá, e fica aquela questão, mas continua, né? Porque queremos ver o desenrolar dessa tripa aqui, né? O desenrolar desse novelo aqui que Cora e os seus aliados, né, fizeram aqui. O que vai acontecer, né? Amanhã, ó, Moshe disse para Cora e os seus, né? Prepare os seus incensários, né? Coloque em brasa
e o carvão em brasa, né? E amanhã vocês farão então essa oferta do incenso, né? O incenso sempre foi aquela parte mais sagrada e mais elevada do Mishkan, do tabernáculo no deserto do Beit HaMikdash, né? A oferenda do incensário, do incenso, aquilo que é perfumado e aquilo que sobe de forma aprazível, agradável ao soberano, ao nosso Deus. Então, Moshe, ele diz a Korah e os seus, né? Prepare o incensário de vocês e amanhã, né, vocês vão trazer aqui para fazer a sua oferta, a sua oferenda aí. Então, o que nós temos aqui? Os sábios comentam conosco que Korah, então vejam bem, Korah, só recordando, ele era sobrinho de Moshe e Arão. Portanto, Moshe e Arão eram tios de Korah. Korah, ele era filho de Itzhar, neto de Kehat e bisneto de Levi. Quando nós, só para recordar, né? Então, quando nós chegamos aqui sobre essa posição, né, de Korah, então ele faz parte dos descendentes de Kehat. Quando quem se alia a Korah? Exatamente Datan e Avirã, que são filhos de Eliav, Ion, filho de Pelet, e os três são descendentes de Reuven. Então, quando nós vamos para o nosso acampamento no deserto, lembram daqui do acampamento no deserto? O que nós temos aqui diante de nós? Nós temos aqui o tabernáculo. À frente do tabernáculo nós temos Moshe, Arão e os filhos de Arão. Aqui nós estamos na posição leste, que é em direção à terra prometida. Então, o tabernáculo, o acampamento, ele estava sempre voltado para leste, em direção à terra prometida. Especificamente, o caso nosso dessa semana está aqui, na parte sul. Na parte sul. Então, nós temos aqui leste, oeste, norte e sul. Nessa parte sul, então, esse retângulo aqui, ele representa o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Em volta, na grande volta, ao derredor, está os acampamentos no deserto. Em cada parte temos 3 tribos. O Mishkan, o tabernáculo no deserto, está no centro do acampamento. Somente próximo ao tabernáculo, temos aí então Moshe, Arão e os filhos de Arão à frente. Temos aqui na parte de baixo, né, Kehat. Na parte de cima, no norte, nós temos aí então Merari. E atrás do tabernáculo, oeste, temos então Gershon. Os 3 filhos de Levi. O caso foco nosso hoje é exatamente a parte sul, onde estão os descendentes de Kehat. Korah é filho de Itzhar, que é filho de Kehat, que era filho de Levi. Ou seja, Korah é filho de Itzhar, neto de Kehat, bisneto de Levi. Quando Moshe diz que Deus ele escolheu a tribo de Levi para estar perto dele, é exatamente isso daqui, ó. O tabernáculo, e em volta do tabernáculo, próximo ao tabernáculo, próximo de Deus, próximo do serviço a Deus, estão os descendentes de Levi. E ao derredor, as 12 tribos, porque a tribo de Levi não era contada, porque não tinha herança na terra. Voltando aqui a Kehat, ou seja, Korah, neto de Kehat, então aqui na região sul, temos os descendentes de Kehat.
Quem são os vizinhos de Querate? Aqui está. Ou seja, nós temos Reuven, Shimon e Gade. Então nós temos aqui Reuven, Shimon e Gade. Quem são os aliados dos descendentes de Querate? Ou seja, quem são os vizinhos de Korah? Reuven, que são Datã, Avirã e On, descendentes de Reuven. Isso daqui, dentro da linguagem, trazendo a Parashá para os nossos dias, ou como dizem os nossos sábios, vivendo a Parashá diariamente, semanalmente. Então aqui nós temos a mensagem sobre vizinhos. Por isso que todos os dias de manhã nós temos aquela prece que nos fala, não somente para nos livrar de falsos amigos ou de maus amigos, como também de livrar-nos de maus vizinhos. E Korah foi um mau vizinho para Datã, Avirã e On, descendentes de Reuven. Então o mau vizinho, ele pode desencadear coisas ruins para você. Então a prece diária que nós fazemos pela manhã é que Deus nos livre não somente de maus amigos, mas também de maus vizinhos. Ok? Então aqui nós temos essa realidade. Dessa forma, Korah, ele encontrou realmente quem tinha o mesmo desejo que ele. No pensamento, a visão de espiritualidade é algo maravilhoso. O executar é que está o diferencial. E no caso específico aqui, Korah e os seus aliados, eles escolheram uma ação péssima, porque eles se rebelaram contra Deus, como diz Moshe ali na frente. Vocês não estão se rebelando contra mim, vocês estão se rebelando contra Deus. Então, quando nós temos aí realmente sobre o ensinamento, o pensamento racídico, que nos fala sobre estas questões, então nós temos aí sobre o cuidado que nós precisamos ter quando nós temos bons pensamentos, mas a forma de executar. Você precisa colocar a sua santidade de pensamento numa atitude condizente com o pensamento de santidade. Você não pode, à semelhança de Korah, pensar algo santo e sagrado e executar de forma errada, rebelde. Como Moshe disse, a vossa rebelião não é contra mim, é contra Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então por isso as nossas ações, elas precisam realmente estar ligadas ao nosso pensamento e à nossa fala. Ou seja, pensamento, fala e ação precisam ter harmonia, equilíbrio. Não pode descompensar. Então, por isso, é importante pensamento, fala e ação estarem em harmonia, fundamentado na Torá. Então, a tua ação, ela vai ser realmente algo que alegra o coração de Deus. Então, quando Korah vem e questiona Moshe, e Moshe cai sobre a sua face, ele sabe que o momento, mais uma vez, é um momento muito delicado e perigoso para todo o povo. O povo estava saindo de algumas rebeliões e punições severas. Mais uma poderia desencadear o fracasso total do povo. Então o que Moshe faz? Né? Não é à toa que o próprio Deus, registrado na Torá está, que Moshe era grandemente humilde. Né? Então, muita paciência, muita humildade. Então, Moshe,
ele começa de forma tranquila, de forma amena, de forma equilibrada, ele começa um diálogo com Korah para que não venha aumentar a rebelião. Lembremos o que Provérbios nos fala, né, Michelet? Provérbios diz que uma palavra branda, ela apaga todo o furor. Então, Moshe estava agindo dessa forma. Então, ele estava procurando agir de uma forma tranquila, calma, né, e serena. É o que muitas vezes falta para nós, não é verdade? Né? Muitas vezes, diante de muitas situações, a gente parece uma chama de tanta faísca que sai pelas nossas ventas, como diziam os antigos, né? Faísca saindo por todas as ventas, né? De tanto nervosismo. E uma das coisas aqui que Moshe ensina para nós é exatamente essa, em contrapartida com Korah e os seus aliados. Porque Korah e os seus aliados estão agindo não só na questão da inveja, mas na questão do nervosismo. E Moshe não, está do outro lado do nervosismo. Ele está calmo, sereno, tranquilo, palavras brandas, palavras equilibradas, procurando trazer Korah e os seus aliados realmente a colocar a mão na consciência, pensamento, a medir as palavras e realmente colocar a ação dentro do equilíbrio da Torá. Ok? Então, Moshe, né, calmamente fala com Korah e os seus, né? Pela manhã, ou seja, amanhã de manhã, né, Deus fará conhecido quem é seu e para os serviços dos levitas e quem é sagrado para o sacerdócio. Então, Moshe estava dizendo, vamos resolver essa questão amanhã de manhã, nos primeiros sacrifícios da manhã. Com isso, segundo os nossos sábios, diz que Moshe estava tentando ganhar tempo para que realmente Korah e os seus aliados pudessem colocar a mão na consciência e parar com a sua rebelião. Pudesse realmente fazer com que houvesse equilíbrio, eles pudessem rever essa ação deles, porque o pensamento deles era bom. A fala deles era boa, no sentido de que o pensamento e a fala estava almejando a santidade do sumo sacerdote. Maravilha! Isso é bom, isso é sagrado, isso alegra o coração de Deus. Mas a ação não estava no mesmo nível do pensamento, das palavras, não estava no mesmo nível, portanto não tinha equilíbrio. E era aí que Moshe estava procurando fazer com que Korah e os seus viessem trazer a sua ação, sair lá de baixo, da inveja, dos ciúmes, né, da cobiça, da raiva, da ira, do ódio, da inveja, né, e fizesse com que isso ficasse lá embaixo, na terra, e viesse a ação, viesse se elevar para um equilíbrio com seus pensamentos e com a sua fala. Então, amanhã de manhã, então, Deus fará com que seja conhecido quem é seu para o serviço dos levitas. Lembra o tabernáculo? Aqueles que estão em volta do tabernáculo, os 3 filhos de Levi, certo? Então, eles estariam na responsabilidade do serviço, certo? Então, nós temos lá Kehat, né, que é a questão em si, Merari, lá na parte norte, e Gershon e os seus descendentes na parte oeste, atrás do tabernáculo. Então, esses 3 filhos de Levi, eles tinham essa responsabilidade. Então, aqui, Moshe estava dizendo, amanhã de manhã, vamos ver o que Deus decide. Não é o que você, Korah e os seus, nem eu, que vamos decidir. É Deus que vai decidir. Quem será seu para o serviço dos levitas e quem será sagrado para o sacerdócio. Dentro da tribo dos levitas, tinha aqueles que eram separados para serem sacerdotes e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um só. Não adiantava Korah, Datan, Avirã e os 250 quererem ser Kohen Gadol. O cargo era para um só, ponto.
ok? E ele os atrairá para perto dele, ele atrairá aqueles que ele escolheu para ficar perto dele, né? Moshe estava dizendo que Deus fará com que aqueles que ele escolher se aproximem dele. Dentro desse sentido, Cora e o seu grupo, então, né, para tornarem a escolha de Deus conhecida, então, Cora e os seus, ainda por cima, aceitaram o desafio, porque Deus orientou Moshe, lance um desafio para eles, para ver se eles desistem da ideia. E Moshe trouxe o desafio. Qual que era o desafio? Amanhã, então, vocês tomem os seus incensários, coloquem carvão em brasa neles e ofereçam incenso neles, amanhã de manhã, diante de Deus. Por que Deus orientou Moshe nesse desafio do incensário? Por causa do Aminadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Arão, lá atrás, na inauguração do Mishkan. Lembram? Avirã e Aminadav, Avihu e Aminadav, eles, no dia da inauguração do Mishkan, eles foram oferecer um fogo estranho. Ou seja, eles dois pegaram os seus incensários, colocaram carvão em brasa, né, as ervas aromáticas, e eles foram lá no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, que era permitido somente o sumo sacerdote entrar, e uma vez por ano. Então, o ofício específico do sumo sacerdote é para ser ocupado por uma pessoa. E os dois filhos mais velhos de Arão, eles resolveram por conta própria entrar no Santo dos Santos e oferecer um fogo estranho. O pensamento deles era a mesma coisa. A fala deles era a mesma coisa de Corah e os seus aliados. Os pensamentos dos dois filhos de Arão e a sua fala, que era no sentido de oferecer uma oferenda de incenso agradável a Deus, estavam corretos. Algo muito sagrado para Deus. Mas a ação não estava em equilíbrio. Então, por isso que quando o pensamento e fala que tem altos níveis elevados de santidade, a ação, ela precisa também ser elevada para ter equilíbrio, harmonia. Então, nos dois casos, tanto dos filhos de Arão, como aqui, no caso de Corah e os seus aliados, eles estavam destoados. O pensamento e a fala estavam num nível elevado espiritual. A ação estava lá embaixo, nos pés, muito carnal, muito cheio do eu, do egocentrismo. E então, esse desafio era para trazer à memória de Corah e os seus o que aconteceu com os dois filhos de Arão, para que eles pudessem parar, pensar, falar um com o outro, o que aconteceu com os dois filhos de Arão, e tomar uma atitude nesse nível, equilibrado. Então, por isso Moshe disse, amanhã de manhã, nos primeiros sacrifícios da manhã, vocês venham ao Mishkan, tragam os seus incensários devidamente preparados, com carvão em brasa, para poder oferecer a Hashem um aroma agradável. Mas Moshe não parou só aí, e ele disse, acrescentando, né, que faz parte aí do verso 7, né, capítulo 16, verso 7. O que acontecerá amanhã de manhã? Então Moshe estava chamando a atenção deles. Primeiro ele conversou, depois viu que eles continuavam sem se mover da sua posição, então Moshe lança o desafio para que eles possam recordar o que aconteceu com os dois filhos de Arão. Continuam, né, no seu pedestal, e então Moshe vai para a conclusão. O que acontecerá amanhã? Pensem,
vocês têm a noite inteira para pensar. Vocês têm a noite inteira para refletir. O que acontecerá amanhã? Amanhã acontecerá é que o homem que Deus escolher, ele viverá, pois ele é o sagrado para Deus. E os outros, o que acontecerão com os outros? Os outros morrerão. Vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Então Moshe, ele trouxe todas as coisas dentro do parâmetro da Torá e da disciplina divina, com grande humildade, grande paciência e grande sabedoria. E nesse sentido, então, Moshe, mesmo depois disso, os sábios dizem que cada um foi para o seu canto. Moshe, ele chama os aliados de Korah. No caso específico, ele mandou chamar, então, para uma reunião, exatamente os dois principais aliados de Arão, de Korah, melhor dizendo, que era exatamente Datã e Avirã e On. Então, Datã e Avirã, eles mandaram uma resposta para Moshe, que eles não iriam subir a Moshe, que eles não iriam até Moshe para conversar com eles. Então, Datã e Avirã disseram para os emissários que Moshe enviou para chamá-los à reunião, e eles responderam, ali no verso 12, nós não vamos subir e falar com Moshe. Nós não temos o que conversar com você, Moshe. Aliás, quem é você, Moshe? Então a resposta deles foi uma resposta arrogante. A inveja, os ciúmes, a rebelião já tinha tomado conta deles. Então eles disseram, nós não vamos subir e falar com Moshe. Não foi suficiente você ter nos tirado da terra onde jorra leite e mel para nos matar no deserto? E agora você quer governar sobre nós também? Então veja o ponto que eles chegaram da rebeldia deles. Como que a rebeldia torna a pessoa cega, tola, idiota, imbecil. Não tem sabedoria em nada. Vai descendo gradualmente aos mais baixos níveis espirituais, aos mais baixos níveis de sabedoria, cada vez menos sabedoria. Veja o ponto que eles chegaram, acusando Moshe de tê-los tirado da terra que mana leite e mel. Que terra que eles saíram? Egito. Então eles estavam dizendo que a verdadeira terra que mana leite e mel era o Egito. E não a terra prometida. E ainda por cima acusa eles, você quer nos matar no deserto. Ou seja, quer acusar Moshe de genocida. Veja o ponto em que eles chegaram. E dessa forma, ainda eles falam, e ainda por cima você quer nos governar? Você não tem autoridade para nos governar. Então eles preferem que quem seja o governo deles, quem seja o líder deles, uma pessoa tola, idiota, imbecil, sem nenhuma inteligência devidamente apurada. Eles querem uma liderança que esteja envolvida com o seu próprio ego, com o seu próprio eu. O seu egocentrismo é o ponto forte. E é o que nós temos visto através dos milênios até a data presente, como que realmente, muitas vezes, a maioria não tem realmente razão. Então, por isso, nós temos muito o que aprender com a Parashá de Korah, para que nós não tenhamos decisões tolas e as demais palavras que acabamos de falar aqui.
porque nós estamos trazendo para nós, né? Que nós não tenhamos realmente posições de tolos, ok? Então, né, nesse sentido, Datã e Aviram, eles mandaram essa resposta para os emissários a Moshe, que eles não subiriam realmente para falar com Moshe, né? E dentro desse escopo aqui, mais uma vez, a sentença sai da própria boca das pessoas. Lá no deserto, na rebelião dos 10 espiões, qual foi a palavra que eles ditaram como sentença para si mesmos? Quem dera que morrêssemos no deserto. Qual foi a sentença divina? Eu escutei o que vocês falaram aos meus ouvidos. Vocês morrerão no deserto. Aqui Datã e Aviram disseram, não vamos subir a Moshe. Ou seja, o nível elevado de Moshe é um nível elevado, alto. Ou seja, Datã e Aviram disseram, nós não vamos nos elevar à posição de Moshe. Então eles ditaram a própria sentença. Se eles não vão subir, então eles vão descer. Ou seja, veremos amanhã, né, mais detalhadamente, que o chão abriu a sua boca e eles desceram. Foi o que saiu da boca deles. Não subiremos, vamos descer. E desceram. Então, por isso, amados, não esqueçam, pensamento, palavras e ação têm que estar em harmonia. E quando eles estão em harmonia, de forma elevada, na presença divina, então tudo que fizermos, Deus não somente aprovará, mas Ele abençoará e fará com que, no sentido espiritual, físico, financeiro e material, Ele nos dá bênçãos que venhamos prosperar em todos os níveis da nossa vida. Por isso, pensamento, fala e ação sejam focados na santidade do Kohen Gadol. Vamos subir a Moshe, vamos subir ao sumo sacerdote, vamos subir ao Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, para estarmos sempre perto de Deus. Ok? Até amanhã. Voltaremos no nosso link normal amanhã, ok? Shalom, shalom.